Fala pessoal, hoje eu vou dar para vocês o pulo do gato do passeio tranquilo com seu cão. Você já viu meus vídeos, segue no Instagram, segue outros adestradores, já fez tudo o que eles falaram e o seu cachorro continua puxando na guia demais, puxa briga nos portões, continua fazendo um forfé, é um grande transtorno passear com ele, então fica nesse vídeo. Mas antes de assistir o resto do vídeo, dá um like, segue o nosso canal que é muito importante você apoiar a gente para poder ter mais visibilidade. Bom, gente, pensa que o cachorro às vezes se comporta como uma criança. Se eu tiver uma criança mal educada em casa, se eu tiver uma criança que ela não consegue estudar, por exemplo, num ambiente controlado, sem estímulos, paredes brancas, sem outras crianças. Quando eu colocar ela no meio de uma sala de aula, com um monte de criança, um monte de desenho nas paredes, você acha que ela vai focar, vai conseguir aprender? Não, não vai conseguir. O cão é a mesma coisa. Imagina você passeando com seu cão na sua casa e o cão continua puxando para frente, para os lados e não foca em você, dentro da sua própria casa, onde os estímulos ao redor já são conhecidos, portanto não são concorrentes. Você deveria ser o estímulo mais forte para ele, mais concorrente de todos aí, tá bom? Quando você sai na rua, tem cheiros diferentes, pessoas diferentes, carro passando, buzina, tem um monte de estímulo novo. Se o seu cachorro não consegue focar em você, num ambiente controlado que é a sua casa, imagina nesse ambiente que é tão rico em estímulos competitivos, estímulos concorrentes. Ele vai conseguir focar em você de maneira alguma, então ele vai puxar para todo lado. A única coisa que ele não vai fazer é ficar do seu lado, a única coisa que ele não vai fazer é andar bonitinho, porque tem tanta coisa para ele explorar que é impossível ele focar numa coisa só. E aí fica aquele passeio que é horrível. Cachorro pulando de um lado, cachorro brigando no portão, cachorro latindo para as pessoas, cachorro avançando em moto e fica uma tragédia. No final das contas você para de passear com seu cachorro porque é horrível, você já se sente até constrangido de passear com ele na rua, não é? Então, gente, a dica que eu vou dar hoje para vocês é o seguinte: se o seu cachorro se comporta dessa maneira, você já viu um monte de vídeos, tutoriais, comprou e-book, comprou cursos e não resolveu, tá bom? Talvez tenha uma estratégia legal que você possa tentar utilizar. Tá? Existe uma coisa chamada treinamento de foco. Você pega o seu cachorro e você vai recompensar ele simplesmente por ele olhar para você. E você vai fazer isso na sua casa. Coloca a guia nele e você vai recompensar. Cada vez que ele olhar para você, você dá um petisco. Você sai andando, olhou para você, dá um petisco. Olhou para você, ele não está olhando, você chama ele. Ele olhou para você, dá um petisco. Vai fazendo ele entender que olhar para você vai gerar recompensa, tá bom? Vai gerar uma coisa legal para ele. Porque você vai se tornar o foco naquele ambiente que é controlado, que já não tem muito estímulo, ele está aprendendo a focar, está aprendendo a concentrar-se em você. Tá? Depois que você faz isso por algum tempo, você não pode passear na rua nesse período, tá? Porque senão ele vai ter comportamentos que vão gerar recompensa emocional para ele na rua, para puxar e para outros comportamentos ruins. Mas aí na rua já vai ficar mais fácil. Ele já vai ter uma tendência a olhar para você, uma tendência a focar em você. Lógico que tem muito estímulo concorrente, agora você tem que trabalhar com a punição do comportamento ruim. Só que é muito mais fácil ele prestar atenção em você, sendo você um estímulo importante, do que você sendo um estímulo neutro na rua. Então você fazendo esse treino, se não corrigir o seu problema, pelo menos vai facilitar que outros métodos que você já usou comecem sim a funcionar e você tenha então sucesso para poder passear com o seu cachorro da maneira mais tranquila possível, tá bom? Então segue essa dica, segue o nosso canal, dá um like nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau, tchau!